gente poder... Tá gravando. Tá ótimo. Boa noite, então, a todos. Eu sou a professora Rafaela Pascoal, sou professora leitora da CAPES-MRE junto à Universidade Nacional Maior de São Marcos, e estou aqui com minha companheira Fernanda Ricardo, que é a leitora, desempenha a mesma função que eu, na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Gostaria de lembrar a todos que este evento, este seminário intitulado Mundo é o Sertão, é organizado pelos leitorados nas duas instituições, com o apoio das duas instituições. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, né, que também chegaram a esse evento por meio das instituições, e também ao decano da Faculdade de Letras da Universidade Nacional Maior de São Marcos, que é o professor Gonçalo Espino, pelo apoio ao evento, e a professora Pia Paganelli, que é a coordenadora da Cátedra de Estudos de Estudos Brasileiros na UBA, que são as pessoas da universidade que deram apoio para que esse evento estivesse acontecendo. E também as embaixadas do Brasil, especialmente aos secretários, né, ao secretário Igor Trabuco, na Embaixada do Brasil de Lima, que é o chefe do setor educacional e cultural, e a secretária Juliana, que é a chefe do setor educacional e cultural na Embaixada do Brasil na Argentina. Então, dados esses devidos agradecimentos e essa lembrança e a nossa gratidão por esse apoio para que esse evento acontecesse, vou falar um pouco para você sobre a organização do nosso encontro hoje. Hoje nós recebemos o professor Ronieri Menezes. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Ronieri e depois nós começamos com a sua fala, né? Eu sei que vocês estão aqui para ouvi-lo, então eu vou fazer uma breve introdução. O professor Ronieri, ele é graduado em Letras, mestre em Literatura Brasileira e doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolveu o projeto de pós-doutorado junto ao Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, onde atua no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens, na graduação em Letras e nos cursos técnicos da instituição, e também é pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa, e desenvolve uma investigação sobre literatura e cultura popular, especialmente, né, nos autores brasileiros Mário, Cecília, Drummond e Vinícius, que tenho certeza muitos de vocês conhecem. É também líder do Núcleo de Estudos Atlas, é membro do Núcleo de Estudos do Acervo de Escritores Mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais e também membro do projeto de pesquisa Minas Mundo, Cosmopolitismo na Cultura Brasileira. Tem vários livros e artigos publicados, especialmente nas áreas de literatura comparada, literatura e diplomacia, música popular e cultura brasileira. E a fala do professor Ronieri hoje, aqui conosco, nesse nosso seminário, é intitulada Festas Populares em Corpo de Baile, Guimarães Rosa, leitor de Mário de Andrade. Muito obrigada pela presença, professor Ronieri. Você tem a palavra. Muito obrigado, Rafaela, né, pela apresentação, e agradeço imensamente a você e a professora Fernanda pelo convite feito a mim. Agradeço também aos participantes aqui, aos colegas, professores, estudantes na área de letras, cultura, artes e outras áreas, né, que se interessam por Guimarães Rosa, pelo sertão. É um prazer estar aqui com vocês. E aí você pode me dizer se eu já posso começar a minha leitura, né? Eu vou apresentar esse texto deixa eu só abrir aqui. Eu intitulei, né? A Rafaela já disse, Festas. Vocês estão me escutando bem, gente? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Festas Populares em Corpo de Baile, Guimarães Rosa, leitor de Mário de Andrade. Inicialmente eu até havia pensado e proposto tratar
de 3 contos, né, do Corpo de Baile. Corpo de Baile é um livro, não sei se todos conhecem, né? Na verdade, a primeira edição são 2 volumes, depois esses 2 volumes foram desmembrados em 3 volumes. São livros publicados, esse conjunto, né, chamado Corpo de Baile, são várias novelas que foram publicadas em 1956, no mesmo ano que Guimarães Rosa publica Grande Sertão Veredas, né? Até sugestões e por meio de entrevistas que o próprio Grande Sertão Veredas começou também, havia uma ideia de ele ser também uma das novelas de Corpo de Baile, depois ele foi ganhando corpo e se tornou esse livro imenso e maravilhoso da literatura brasileira, né, Grande Sertão Veredas, mas eles foram todos publicados no mesmo ano, 1956, curiosamente, o mesmo ano em que começa a ser construída a cidade de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek. Mas inicialmente eu havia pensado em tratar de Festa em 3 novelas, mas eu achei melhor ficar apenas na Festa de Manuelzão, né, uma novela chamada Uma História de Amor, Festa de Manuelzão, porque aqui eu acho que dá para eu tratar daquilo que eu tenho pensado, das relações, inclusive, do Guimarães Rosa com o Mário de Andrade, essa questão da cultura popular que é muito forte em Guimarães Rosa. Eu vou ler o texto e vou fazer alguns comentários, ao final a gente bate um papo, tá bom? Uma História de Amor, Festa de Manuelzão, trata de um evento ocorrido na fazenda Samarra, administrada pelo senhor Manuelzão, né? Samarra, é interessante a gente pensar que é o nome de uma cidade do Iraque, né, que fica a 125 quilômetros ao norte de Bagdá. Os escritores muçulmanos da Idade Média acreditavam que o nome, eu não sei falar árabe, mas é mais ou menos o seguinte: Sarra-man-Ra'a, que em árabe, né, poderia ser traduzido como uma alegria a todos que a veem. Depois a cidade entrou em declínio e o nome foi alterado para Saaman-Ra'a e passou a significar uma tristeza a todos que a veem. Com o correr do tempo, as duas escritas e os 2 sentidos foram mesclados e daí surgiu o nome Samarra. Existe uma grande mesquita do século IX, né, e um minarete espiralado, então tem essa questão dessa construção religiosa, né, espiralada nesse sítio arqueológico de Samarra, e esse sítio é considerado pela Unesco como um patrimônio mundial da humanidade. E é bom pensar então que a história do Manuelzão, né, essa novela chamada Uma História de Amor, ela se passa em torno da construção de uma capela. O Manuelzão foi administrar essa fazenda e a mãe dele foi visitá-lo, né? E ao andar em determinada região da fazenda, ela achou aquele lugar muito bonito e disse que era um lugar bom para construir uma capela. Pouco tempo depois ela morre, né? E o Manuelzão então vai construir essa capela e faz uma festa de inauguração dessa capela, e as pessoas todas das redondezas, né, dos arrabaldes, vêm para essa inauguração, vem o padre, aí vem os músicos, as mulheres para rezarem, para dançarem, etc. Na novela Uma História de Amor, há a descrição do povo que saía dos mais diversos rincões para se encontrar no evento realizado pelo vaqueiro. Ressalta o narrador: o borborinho, polvo, meu povo. O texto apresenta retratos da massa de manobra sertaneja, das vidas avulsas, descartadas ou utilizadas quando convém ao Estado ou ao capital. Os homens, entretanto, não se apresentam apenas como seres oprimidos, visto que nos encontros, nas danças, no sapateado, nos toques de viola, de rabeca, nas batidas de tambor, estão presentes, religando o profano e o sagrado, as encenações das tensões sociais, das lutas íntimas e coletivas entre o sentimento de opressão e o desejo de liberdade. O encontro casual de muitas diferenças ressalta o que há de comum entre os componentes da multidão sertaneja. A festa funciona como espaço ritualístico no qual os habitantes de certa região se reúnem em determinadas épocas.
O evento contribui para aproximar e evidenciar a potencialidade coletiva, muitas vezes silenciada pelos desmembramentos familiares, pelas sugestões individuais e cotidianas. Estou fazendo uma leitura aqui mais social dessa questão, inclusive. Não vou situar isso aqui, né, mas eu penso muito essa relação entre o momento em que essas narrativas foram escritas ou publicadas, né, e essa ideia do Brasil moderno, modernista, né, essa ideia do progresso, da era JK, e as pessoas saindo do sertão, indo para as cidades se tornando maiores, etc. Né. Em determinado momento da narrativa podemos ler: uma festa é para se gastar dinheiro sem fazer conta. Os violeiros Deus davam. Aqui é um neologismo do Guimarães Rosa. Nota-se aí, inclusive nos momentos em que os sertanejos jogam cervejas uns nos outros, dançam, brincam, cantam, a ideia do dispêndio, do gasto, da não contenção. Né? Segundo Jesus Martim Barbeiro, a festa é o espaço de uma produção simbólica especial, na qual os rituais são um modo de apropriação de uma economia que lhes agride, mas ainda não pôde suprimir nem substituir sua peculiar relação com o possível e o radicalmente diverso, que é o sentido da mediação que os objetos sagrados e os ritos efetuam entre memória e utopia. Isso aqui é no livro dos Meios às Mediações, do Martim Barbeiro. Existe um forte componente peculiar a ser pensado além das teorias tradicionais sobre representatividade política moderna. Esse aspecto da categoria popular seria caracterizado pelo dispêndio, pelas formas de socialização não pautadas pela lógica do poder dominante. Encontra-se nos modos de convivência e de cooperação que ocorrem sem se esperar um retorno imediato, uma moeda de troca. Em Guimarães Rosa, há personagens que se apresentam como exemplo de fuga dos regulamentos, dos espaços fechados, dos compromissos cerceadores do desejo. Sua existência marca, dessas personagens, né? A existência delas marca-se pelo gasto, pelo dispêndio, pela ausência da ideia de acúmulo e de posse, pelo não planejamento, táticas incontestavelmente vinculadas ao gasto e ao excesso. Aqui a gente vai ver depois que na festa há uma contraposição entre trabalho, religiosidade e esse gasto. Mas em algumas personagens isso fica muito evidente, essa ideia do prazer naquele momento, né? Nas narrativas de Corpo de Baile, a partir dos encontros, causos, danças, cantorias, rezas, o homem rude, simples e iletrado do sertão ganha corpo na escritura. O que se afirma nos eventos comemorativos da tradição é menos a ruptura com o cotidiano do que uma espécie de ritual de retomada do sentido comunitário. Nessas novelas, a cultura dos patrões revela-se a mesma dos subordinados. Esse fato estava prestes a se romper com as transformações do mundo rural e com o aprofundamento das diferenças entre as classes no mundo urbano. Quer dizer, como é que essa relação comunitária sertaneja, né, esses encontros estavam se rompendo de uma maneira mais evidente com a urbanização acelerada do país naquele momento. Né? Os problemas sociais existentes entre os iguais, como a inveja, a traição, a violência, aparecem nas obras, né, nas novelas, por exemplo, presentes em Corpo de Baile. Mas destacam-se as interações comunitárias positivas. São enfatizados os saberes e afetos capazes de estabelecer múltiplas conexões. Está presente nesses textos um modo de produção que não se atém ao produto concluído dentro da lógica da produção capitalista, a outra produção imaterial, sustentando o conjunto da comunidade e alentando as iniciativas individuais. A percepção da importância diante da comunidade, a noção de que certo conhecimento, certa habilidade ou certa afeição relacionados ao senso comum podem possibilitar alegria, conforto, aprendizado, solucionar problemas, gerar novos produtos, novas produções, aparecem em vários momentos dessas narrativas. As personagens funcionam como linhas distintas em alguns momentos convergem em links, demonstrando possibilidades de resistência ou abandono
por meios que visam deslocar os dispositivos de enquadramento social. O homem comum, considerado qualquer um, em seu enfrentamento diário da incerteza do destino, alça a cada passo limitado por uma estrutura maior, voos pequenos, subjetivos e concretos, desejando ir além. Então, a própria música, as cantorias, né, há uma ideia de fugir, muitas vezes, desse mundo mais rude, né, e mais duro do sertão, da vida dos vaqueiros, dessa lida mais dura, né. A arte não se desvincula do cotidiano e da leveza à passagem das horas. Sugere a um mundo cada vez mais engolfado pelos padrões de consumo ocidentais, que nesse mundo, né, Brasil nos anos 50, segunda metade dos anos 50, formas de vida e modos de pensamento possíveis de acontecer por meio de um diálogo torto e heterogêneo com os controles sociais, com os empreendimentos do progresso. Em Campo Geral, em Miguelin, são duas narrativas de Corpo de Baile, inclusive em uma edição importante, esses livros aparecem junto, né? Campo Geral, Miguelin, e Uma História de Amor, Festa de Manuelzão. Essas duas novelas estão em um livro apenas. Nessas histórias, visualizamos comunidades vivendo praticamente fora do mundo moderno, sem acesso à tecnologia, ao conforto, ao consumo, à recepção midiática, à educação. Manuelzão, assim como outros personagens da história, é um homem sem paradeiro fixo que acaba indo gerenciar a fazenda Samar, quer dizer, é um migrante, né? Sabe que tudo na vida dos boiadeiros, como a festa de inauguração da capela, é provisório, passageiro. As migrações não ocorrem apenas em direção à cidade. Os peões, quer dizer, o trabalhador do campo, eles rondam em círculo de fazenda em fazenda. Esses trabalhadores estão presentes em toda a série de novelas de Corpo de Baile, não apenas na Festa de Manuelzão, mas inclusive é interessante lembrar, né, não sei se todos já leram essas novelas, algumas personagens aparecem em novelas diferentes, em histórias diferentes, né? Por exemplo, o Miguelin vai virar o Manuel, que é um médico veterinário, né? Em outra novela, os irmãos do Miguelin vão aparecer lá na história de Lélio e Lina. Enfim, as personagem de uma história acaba repetindo, né, aparecendo novamente. O Grivo, que aparece na novela Miguelin, ele vai aparecer na história Cara de Bronze, né? Então é interessante como que há esse trânsito para mostrar mesmo essa permanência dessas personagens que transitam, que vivem mudando de um lugar para outro, né? Permanência, sim, elas mudam, mas nada muda de fato na vida social dessas pessoas, né? Mudam apenas de lugar, né? Em relação à história de Manuelzão, assinala o narrador: o pessoal da outra banda, os moços vinham de lá buscar serviço nas terras deles, era um atraso, feio, vazio, a pobreza. Depois pegavam a ter saudade, mas vinham, atravessavam quase todos. Os que ficavam eram os pais de família, com suas famílias e os velhos. O que é interessante, então, como eu estou dizendo, Guimarães Rosa não mostra, então, essa ida apenas para a cidade, mas essa mudança dentro daquele território do sertão. E essa parte aqui que está em Manuelzão é interessante, que a mesma temática, quase as mesmas palavras, há uma questão parafrástica, né? Em termos de paráfrase, lá no Grande Sertão Veredas também aparece isso, né? As pessoas que vêm de uma banda do Rio São Francisco para outra. Um lado do Rio São Francisco era mais atrasado e o outro lado é o lado, né, mais você pensando num lado mais estava entrando em um desenvolvimento maior no país, né? Então ele vai dizer aqui, né, eles vinham de lá buscar serviço, nas terras deles era um atraso, feio, vazio, a pobreza, mas depois começavam a ter saudade, né? Então, em Festa de Amor, Uma História de Amor, desculpe, e é interessante esse título, né? Uma História de Amor, o que significaria isso, né? Porque lá no enredo, na narrativa, há duas personagens que aparecem como mendigos, né? Que é o velho Camilo, né? E uma outra senhora, até me fugiu o nome dela aqui, mas daqui a pouco eu lembro, Joana Xavier, né? Joana Xavier e o velho Camilo são duas personagens pobres, simples,
que há uma sugestão de que eles têm há uma relação amorosa entre eles, mesmo eles sendo mais velhos, né? E há também uma coisa que fica no ar, assim, né? O Manuelzão tem uma relação conflituosa com o filho, uma relação muito amorosa com a nora, né? Então essa história de amor, ela não é bem assim um romance das histórias românticas, é alguma coisa que fica meio nublado na narrativa, né? Então nessa novela, nessa história de Guimarães Rosa, né, descrevem-se episódios ocorridos às margens do grande projeto empreendido por Manuelzão, a povoação de um lugarejo cujo centro era sua casa de fazenda. Manuelzão realiza uma festa para a inauguração da capela, na qual será realizada uma primeira missa. Percebe-se com essas imagens, em uma perspectiva irônica, a referência ao ponto inaugural da civilização brasileira com a primeira missa. O ato de fundação da capela e da comunidade da Samarra também nos leva ao discurso da construção de Brasília. Quer dizer, Brasília também teve lá a sua primeira missa, né, a cidade sendo inaugurada. E aqui também o Manuelzão está povoando aquela fazenda, está colocando ela, inclusive, uma questão que é complicada, que aparece na narrativa, né, que um fazendeiro comprou o lugar, né, para desmatar e colocar gado, né? A gente sabe que em Minas Gerais a questão do cerrado aqui é uma coisa horrorosa, né? O cerrado das vegetações é mais importante do país, e em Minas Gerais o cerrado foi quase totalmente extinto por conta de criação de gado, né? E aqui é isso que está acontecendo. Inclusive eles vão, eu não sei se eu coloquei isso aqui, o Manuelzão constrói uma casa, né, onde havia uma nascente, constrói uma casa muito perto da nascente, e uma bela noite a água para de correr, né, e o Guimarães Rosa escreve assim: de repente, na noite, né, de madrugada, todos escutaram o barulho que acabou, que deixou de se fazer o barulho, eles escutaram a água parando de correr, né? O estalozinho da água deixando de correr. Então essa questão mesmo do progresso, né, da modernização, destruindo a natureza, né? Na inauguração, isso aqui eu não vou tratar disso aqui, vou dar uma pulada, mas é o seguinte, aqui é interessante que as pessoas que vêm para a festa na Samarra, né, elas trazem coisas simples para um leilão. Haveria um leilão, né, seriam leiloados alguns objetos para arrecadar dinheiro, para capela, enfim, né, para questão até religiosa, para ajudar alguma igreja e tal, né? Todos traziam sorrateiros o que devia ser de Deus. O que as pessoas do sertão tinham como oferenda? Eram coisas que não tinham valor nenhum. É isso que eles trazem: ovos de gavião, pedras não conhecidas, um boné de oficial, um patacão, pesada moeda de prata antiga, uma grande concha gemedora, enfim, a lista é longa, não vou falar tudo, né? Um grosso livro de contos com todas as páginas preenchidas, a tinta descorava, quer dizer, aquilo que não tinha valor nenhum é que eles traziam. Dentro da descrição dos cacos ofertados aparecem nós, que levam a lista ao infinito. De repente a gente pode ler: tudo que da folha do buriti se fabricava. Então, quer dizer, parece um pouco Jorge Luiz Borges, né, com as suas listas, suas séries, né? Está sendo descrito pormenores, de forma pormenorizada, né, os itens, de repente, tudo que da folha do buriti se fabricava. O buriti, a gente sabe que no sertão tem uma importância imensa, né, porque você pode construir um telhado de uma casa, tem a bebida, você pode comer, enfim, né, é uma árvore importante, né. O grosso livro de contas, com todas as páginas preenchidas, eleva a potência dos itens que podem estar dentro desse objeto. Todas as páginas preenchidas com o quê, né? Então, borginianamente, né, pensando no Jorge Luiz Borges, Rosa insere um livro de contas dentro da listagem, narra de forma resumida, em uma linha, dentro da série, a história de um defunto afogado no rio. Manuelzão conclui sua descrição ativando a conhecida desconfiança mineira. Há uma ideia de que em Minas Gerais, né, os mineiros são muito desconfiados, né? Aí ele vai dizer o seguinte: talvez então eles fossem espertos, ladinos demais, quando compareciam com aquela trenzada,
por não ter saída em comércio, nem nenhum outro seguro custo. Quer dizer, será que eles estavam trazendo aquilo é justamente porque aquilo não valia nada para eles, né? O Manuelzão tem essa desconfiança aí. No sertão mineiro, o progresso chegava destruindo as matas para a criação de pastagens para gado, né? Na Samarra, aliás, Manuelzão conduzia o início de tudo. Havia 4 anos, desde quando Federico Freire gastou rincão e ali adquiriu seus 1000 e 1000 alqueires de terra aselvajada. Aí ele diz: te entrego, Manuelzão, isso te entrego em mão por desbravar, e envio o gado. Enfim, só aquilo que eu tinha dito, né? Só lendo aqui uns trechinhos. Homens eram contratados de outros lugares para levar adiante um empreendimento. Uma das personagens que comparece, né, à festa de Manuelzão é João Urugem. É interessante essa personagem, inclusive porque ele lembra muito uma personagem do Guimarães Rosa, né, que é o nome de um conto dos mais importantes da literatura brasileira, que é Meu Tio o Iau Aretê, que é um homem meio bicho, meio onça, né, contava uma história, e você às vezes a história se confunde com a realidade, mas é um homem que vive num sertão totalmente distante de qualquer ideia de civilização, e o comportamento, a palavra, a dicção, né, é tudo muito ligado ao mundo animal, né? Então João Urugem aparece na festa do Manuelzão, era um homem que vivia sujo, né, vivia dentro de grota, de caverna, né, vivia encafuado no mato, às vezes sem roupa. Agora, com a Samarra, a ideia de progresso deve coordenar as ações e os comportamentos na direção dos exemplos urbanos. Então, o que eles fazem, né? Como os netos do Manuelzão estariam vivendo ali, é preciso ter higiene e cuidados sanitários, né? Então, isso seria importante. Nesse limiar em que o moderno quer se firmar, não havia mais lugar para criaturas feito João Urugem. Certo dia, pegaram um homem bicho e trataram de, cito, dar banho nele, rapar os cabelos, cortar as unhas das mãos, dos pés, tratar direito, dar preceito. Há sempre necessidade de extirpar o refúgio, as ambiguidades que impedem a harmonia pretendida pelo discurso modernizante. Quer dizer, isso aqui está atrapalhando a ideia de progresso que havia essa intenção na Fazenda. Então essa personagem, ela tem que se adequar, né, àquela nova vida na Fazenda. Manuelzão apresenta-se como aquele que se aproxima da classe dirigente no sertão, mesmo essa demonstrando sinais de decadência. E é interessante, há uma personagem que chega à fazenda, chama-se Senhor do Vilamão, que era um antigo fazendeiro, né? E ele chegou de barba andó, cabelo total embranquecido, trajado de vestimenta que não se usava mais, em parte nenhuma. E aí havia um cavur. Cavur é uma capa, né, talvez de couro que se usava, né, no sertão, né, um sobretudo preto que batia no cotovelo, né, uma sobrecapinha que batia no cotovelo. O velho já estava quase cego, tão velhinho para andar, parecia todo de vidro. A literatura sinaliza alegoricamente o momento em que o Brasil começa a perder sua característica exclusiva de potência rural. Os novos valores econômicos e sociais situam-se prioritariamente nas metrópoles, movimentadas pelo progresso. O velho fazendeiro, de muitas posses e antigas memórias, não compreende o desenrolar das coisas do presente. Comparece ali pela crença religiosa. Mostra-se fraco no corpo e nas ideias, estava esquecendo das coisas, não estava com a cabeça boa, como se diz, né? Veste-se com um cavur que não se usava mais, né? E Manuelzão, isso é interessante, a vida inteira, desde criança, Manuelzão sonhou em ter um cavur, essa capa, né, igual aquela daquele senhor, daquele antigo e rico fazendeiro, né? Agora, o Manuelzão podia ter até dinheiro, porque estava trabalhando, estava administrando uma fazenda, ele podia ter dinheiro para comprar aquela peça de roupa, mas nem existia mais para vender e nenhum alfaiate ou costureiro fazia, havia saído de moda. É uma questão interessante no texto. Durante a festa, Manuelzão redobrava-se de atenção às pessoas de primeira vantagem, então o tempo inteiro ele dá muita atenção, seja ao padre, aos fazendeiros, aqueles que têm mais poder que estão ali, né? No almoço, se sentara na roda dos hóspedes principais. Um detalhe na sequência da frase nos faz refletir sobre o encontro característico da cordialidade nacional. O festeiro, que é o Manuelzão, né, utiliza um banquinho baixo encostado numa árvore
precisava descansar. Então ele estava junto das pessoas mais importantes, né? Mas a altura que ele está é mais baixa. Os outros estão na cadeira, em volta da mesa, e ele está num banco mais baixo, né? Isso talvez, essa altura não é mencionada, mas um banco é mais baixo geralmente que uma cadeira, né? Talvez isso aí trouxesse essa diferença entre ele e os outros. A ambiguidade entre rejeição e sedução existente no jogo de entre classes fortalece a linha divisória social. Para haver legitimidade de alguma classe ou posição, é necessária a comunhão de valores. O desejo de autoridade e distinção atravessa todas as classes, autorizando o poder de certos discursos sobre outros. Quer dizer, é porque eu valorizo aquela classe, aquele poder, é que eles usam esse poder, né, sobre outras pessoas, aqueles que têm, né, essa distinção, né, que querem ter essa distinção. Né. Depois dos festejos e antes de partir com a boiada, porque é interessante mencionar isso, há a festa, né, a inauguração da igreja, a festa, mas daí a 3 dias Manuelzão ia sair com uma grande boiada para levar para um lugar bem distante. Então a festa está acontecendo, mas Manuelzão o tempo inteiro está preocupado com o trabalho pesado que ele iria fazer dali a 3 dias, né? O protagonista, que é o Manuelzão, conclui que nada daquela fazenda era dele, né? Depois dos festejos, ele chega a essa conclusão. Cito, né? Possuía nada. Assentar-se de sair dali com o seu e descia as serras da miséria. Quer dizer, se ele saísse dali, não ia levar nada para ele, né? Ele estava ali apenas administrando, mas aquilo não era dele. Então o Manuelzão compara-se ao velho Camilo, que eu disse, que é esse mendigo que foi parar ali e ficou vivendo às margens dessa casa que o Manuelzão construiu. Né? O velho Camilo é uma personagem marginal à festa, apesar de o narrador fazer questão de mostrar uma certa inquietação, né, do protagonista em relação ao agregado. Quer dizer, o narrador da história está sempre mostrando que o Manuelzão fica querendo saber como é que o velho Camilo está, será que ele está querendo dizer alguma coisa, né? Manuelzão pressentia que Camilo desejava dizer algo. Nesse ponto notamos a valorização de um saber subalterno, um saber popular, né? A que se tem dado pouca atenção. Quer dizer, essa atenção que o Manuelzão está dando a esse senhor, né, velho Camilo, que ninguém queria dar valor a ele, me parece ser alguma coisa assim, olha, prestem atenção, né? Preste atenção nessas personagens marginais, as histórias podem ser contadas a partir daí, né? O Didi Uberman, Georges Didi Uberman, tem um texto muito importante em que ele diz que seria muito bom haver uma reescrita da história do cinema a partir das personagens secundárias, a partir dos figurantes. Você contar a história do cinema não olhando para os protagonistas, mas para os figurantes. Né? E é mais ou menos isso que a gente pensa aqui, o que o Manuelzão está chamando a atenção sempre, querendo ouvir, né, o que estava acontecendo com esse velho Camilo. E a história termina com o velho Camilo contando a narrativa maravilhosa, a história do boi bonito, né, com a história que é contada dentro dessa história da festa. Né? Então, quer dizer, é interessante pensar que o narrador vai dar maior tempo, acho que eu vou falar isso aqui, maior tempo de fala, de voz, de lugar de fala para esse velho Camilo, né? É quem tem mais voz durante a narrativa inteira, porque ele vai contar uma história muito longa e além de contar, ele canta alguns versos muito bonitos. Né? Ao final, o sujeito é totalmente banido da roda dos nobres, que dorme no sereno, o velho Camilo dorme no sereno, quer dizer, dorme fora da casa, busca água no riacho e ajuda nos serviços básicos, é quem inventa e narra histórias com sabedoria e arte. Essa questão da sabedoria do homem comum que é valorizada demais na história, né? No enredo, né, na narrativa. A personagem velho Camilo tem maior presença de voz no enredo, como eu disse, seguido por Joana Xavier, ambos mendigos. Na conclusão de uma história de amor, podemos ler dentro do Romance do Boi Bonito, que é essa história que o velho Camilo conta, né, um ABC em que aparecem nomes de vários vaqueiros que tentaram capturar esse boi. Era um boi meio mágico, ele cantava, era um boi muito bonito, muito forte. Um fazendeiro manda um vaqueiro, um menino buscar esse boi, né, e é contado, esse vaqueiro vai com diversos outros trabalhadores rurais, diversos vaqueiros, para tentar
trazer no laço esse boi, mas só o vaqueiro menino é que consegue, né? Esses vaqueiros, então, que tentaram capturar o boi, mas foram derrotados na luta com o animal, né? Quem eram? Cito, 2.000 e tantos que vinham quase todos machucados. O vaqueiro menino consegue dominar o touro. Encenam-se dessa forma os modos de fuga da realidade crua do sertão, através dos espaços mágicos da subjetividade. O narrador Camilo, que é esse mendigo, né, que está contando a história, vai catalogar os vaqueiros. Aqui novamente há essa brincadeira com as séries, né? Os nomes são Antônios, Ascenso, Aroeira, Ubó, Birinício, Bastião, o Brejo Preto, Sejó de Souza Vinagres, Jordão de Tal, mais de 50 Josés, a gente nota a brincadeira aqui, o humor, né? Mendonça, será que estava? Olavo, Ogão, Pedros, 45 Pedros, Vicente Galamarte, Xisto, Ipsilone não tinha, Zorô, Zé Sozinho, Zusa, 70 Joãos e Joães, novamente uma brincadeira, e os que não vi e não sei. Então, além disso, ele termina, os que não vi e não sei. E é interessante, quando a gente vai ler essa lista, esse ABC, né, esse nome de personagens, começando do A, indo até, né, Y, Z, né? Enfim, algumas letras estão fora de ordem também. Essa brincadeira é interessante pensar, né? Então ele termina assim, os que não vi, não sei, a lista acaba por explicitar de forma metalinguística aquilo que ela se propõe, mas não consegue empreender. Os catálogos rosianos, né, essas séries, em lugar de tentar aprender e exaurir todo o real, como ocorre em textos clássicos de literatura, você querer descrever com fidelidade, né, o que está acontecendo, essas listas do Rosa, como eu disse, que parecem as listas também de Jorge Luiz Borges, evidenciam o absurdo, a incongruência e a arbitrariedade presentes no próprio movimento científico da enumeração. Nas coleções rosianas evidencia-se o acontecimento poético estabelecido pela quebra da lógica serial e pela promoção do deslocamento perceptivo. Nota-se a intenção de evitar o decalque com o objeto do discurso, percebe-se nos textos ao mesmo tempo a existência de um tom lírico, um traço irônico e um humor sutil. Nota-se a tensão entre o gesto do tradutor, que deseja salvar a memória das coisas, e o do sertanejo desconfiado, pronto para criticar os sistemas que pretendem catalogar e sistematizar os saberes e as coisas do sertão. Alguns nomes vazam, atravessam as margens do inventário, quebram a ordem instituída. Eu vou terminar aqui, depois vocês podem me dizer como é que está meu tempo, mas eu quero finalizar aqui associando essa questão da presença da arte, da música, a força da arte no texto, e demonstrando, às vezes, essa parte do trabalho eu ainda estou trabalhando com ela, elaborando, né, relacionando, inclusive já fiz outros trabalhos nesse sentido, mas não no conto, nessa novela do Manuelzão, demonstrando como que ao colher, o Guimarães Rosa, a gente sabe que ele ouvia e selecionava, né, e pedia o pai dele para mandar carta para ele contando histórias, e ele mesmo, né, viajando pelo sertão, ele anotava alguns versos, algumas quadrinhas, né, a gente chama quadrinhas, uma estrofe, né, de versos populares, e também muitas cantigas, músicas, né, com letras do sertão. E é interessante que ao mesmo tempo que ele coletava, né, ele queria colecionar, como se o mundo, essas coisas pudessem desaparecer, com a própria ideia de modernidade, né? Ao mesmo tempo que ele coletava esses versos, essas cantigas, essas quadras, ele às vezes brincava um pouco, ele inventava um verso que saiu da cabeça dele, né? E essa coisa dele mesmo inventar na verdade, uma forma que o próprio sertanejo faz. O sertanejo também ouve uma cantiga, uma história, né, uma quadra, e ele vai mudando alguma coisa, vai alterando isso devagar. É nesse sentido que eu estou aproximando o trabalho do Guimarães Rosa com algumas propostas e conceitos do Guimarães Rosa, né? Olha,
Na festa comparecem seu velho e seus filhos, tocadores de música. Esse homem arribava de longe, vinha, né, de longe, viera por precisar de festa. Olha que interessante, esse senhor velho, seus filhos, ele viera por precisar de festa. E esse senhor fazendeiro, seu velho e os filhos ficaram na beira da porteira, tocando os instrumentos. Seu velho tocando a sanfona, os filhos de seu velho com bandolim e viola. No momento em que a festa iria começar, podemos ler, cito, seu velho já amanhecia de sanfona tiracolo, o mulherio rezava, que as mulheres rezavam e ele já estava tocando sanfona. Havia também o Chico Brabós, eu acho que deve ser alguma corruptela, alguma coisa de Chico Barbosa, e as pessoas do sertão falavam Brabós, né? Esse era um negro, né? O preto da rabeca, que ensinaram o canto da procissão na inauguração da capela. Ele tocava rabeca e foi ele que ensinou as pessoas um canto, uma reza, né, para fazer a procissão na inauguração da capela. Aí o narrador diz, ele tinha feições finas de mouro, nariz pontudo, ele recendia a aguardentes, quer dizer, pinga, bebida alcoólica, mas também tinha muitas memórias, as músicas, as danças, as cantigas. Os outros acompanhavam, sustendo o coro estremecia aquela tristeza corajosa. Aí ele vai cantar, Senhora do Socorro, aí ele termina dizendo, o restante era um entou, né, um significante, né, sem conseguidas palavras. As pessoas faziam só uma vocalização, né, mas não tinha palavra articulada. Né. Uma coisa que é interessante, ele escreve, o narrador, ele escreve dança durante toda a novela com S. Dançar, dança, né, e não com C cedilha. Esse S, me parece, pelos estudos que eu tenho do Guimarães Rosa e de outros textos, me parece que é para, como se estivesse colocando de uma maneira icônica, demonstrando com a imagem o movimento da dança, né? O movimento do corpo por meio da sinuosidade da letra. O velho Camilo, além de contador de história, também cantava. Suspiro, por exemplo, um verso que ele canta, né? Suspiro rompe parede, rompe peito acautelado, também rompe coração trancado e acadeado. Fecho, né? Um verso cantado pelo velho Camilo. Um sertanejo, ouvindo os versos, disse, isso ele decifra de ideia, mas em seguida o narrador complementa, cito, mas não tirava de ideia não desinventava, aprender em qualquer parte, aqui e ali, pegar essas lérias letras alegres ou tristes pelas voltas do mundo. Essas guardara, mas como tolas notícias. Ele guardara isso na memória. Né? A seguir podemos ler, as quadras, esses versinhos, né, viviam em redor da gente, suas pessoas, ele está dizendo que os quadros, os versos são pessoas, sem se poder pegar, mas que nunca morriam como as histórias. Cada cantiga era uma história. Torna-se importante associar essas palavras à noção de traição da memória estética e do inacabado propostas por Mário de Andrade. Eu não vou entrar muito aqui por causa do nosso tempo, mas a gente pode falar isso depois, se for o caso. O Mário de Andrade conhece, durante viagem ao Nordeste, ao Rio Grande do Norte, em 1928, ele conhece Chico Antônio, era um cantador de coco nordestino, e ele fica totalmente encantado por esse cantador, né? E ele vai dizer como que ele pegava de memória alguma coisa de cantos antigos e ele ia misturando, ele ia trazendo. Então a traição da memória é você pegar memórias antigas e a criação, na teoria Mário de Andradeana, né, de Mário de Andrade, a criação não passa de reformulações de pedaço de memória. Né? A criação artística não é essa ideia da originalidade. Para o Mário isso não existe. Né? Então ele pega muitas vezes esse cantador nordestino para exemplificar o que ele pensa da arte, inclusive de uma pintura moderna, etc., né? Da música do Villa-Lobos, enfim. Né? Essa questão de você trabalhar em forma de intertexto, quer dizer, a arte é mais intertexto do que uma criação autêntica, totalmente original, né?
Estamos nos encaminhando para o final. Pode ficar à vontade para poder concluir, professor. Tá. Eu tenho quanto tempinho aqui? Aqui tá faltando, acho que uns 5 minutinhos. Tá bom, tá? Então, nessa ideia, a gente tem a questão a memória, a traição, o esquecimento, o preenchimento criativo das lacunas estariam fortemente nesse processo criativo, né? Para o Mário de Andrade, não há criação original, como disse, tudo se cria a partir de fragmentos de lembranças, do embaralhar o vivido e tirar dali o novo. Uma questão que é interessante, vou falar rapidinho aqui, na novela inteira há uma contraposição entre festa e trabalho. Há essa coisa do dispêndio, da alegria, da festa, do prazer, mas ao mesmo tempo o Manuelzão não consegue se divertir. Ele está preocupado com a questão religiosa, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele até faz negócio, quanto que custa uma boiada, eu tenho que me preparar para a viagem, para levar a boiada, né? Sair com a boiada daqui a 3 dias, ele está o tempo inteiro ligado ao trabalho. Então, mesmo havendo essa confraternização, né? Há uma contraposição entre festa e trabalho. Outra contraposição que é forte na novela é a ideia de juventude e velhice. O Manuelzão vai dizer, né, que a festa é para a juventude é que canta e dança e brinca, e ele já estava velho, já tinha passado dessa idade, então a juventude e velhice. E essa coisa da juventude, a gente está comemorando esse ano aqui o centenário da Semana de Arte Moderna, né? A questão da mocidade, da juventude e dessa alegria da juventude é muito forte nos textos modernistas, né? Nas cartas do Mário de Andrade a Drummond, né? O Mário inclusive fala, olha, Drummond, você está precisando de curtir mais a vida, sair, conversar na rua com as pessoas simples e aproveitar a juventude e não ficar lendo apenas autores franceses, melancólicos, né? Preciso inovar a arte a partir da força da juventude. Outra coisa que é interessante há uma música que é feita com instrumentos, por exemplo, o acordeon, a sanfona, a rabeca, a viola, né? E outra música feita com tambores, né? E violão. É interessante, porque dá para a gente ler o seguinte, de um lado se dançava salão, do outro todo lundu lavrava. Lundu é uma dança dos negros, dos escravos, escravizados no Brasil, né? Então, em um espaço da festa estava o seu Vevelho, os filhos, Chico Brabós, né? Com sanfona, bandolim, viola, rabeca. Do outro, o lundu, a música dos negros, que traziam à festa outro clima, lembrando a força da cultura afro-brasileira no sertão. Nesse sentido, compre assinalar o importante papel do violeiro Proust e seu sobrinho Massarico. Então, novamente pensando no Mário de Andrade, já estou encaminhando para o final aqui, esse Massarico era um dançador esplêndido que aparece na festa, né? Ele dançava como ninguém, né? Acho que vale a pena ler um trechinho aqui, né? Era rapaz de uns 15 anos, mirrado, era todo duro de pau, mas sabia espirritar todo o corpo como ninguém no fervo da dança. Se travava no espaço do ar, até batia os queixos, fungava de estúrdio gosto, nem via, nem falava. Esse nem fazia outra coisa, só dançar, não se ria nenhuma beira, não barateava um passo, parecia pago de ofício, devia do ele olerê canta, ele dançava seriedades. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, há uma carta que o Mário de Andrade, está naquela correspondência Mário e Drummond, o Mário manda uma carta para o Drummond em 1924, dizendo que ele conhecera uma negra no Carnaval Carioca, que essa negra ela era tão compenetrada, né, a carta de 10 de novembro de 24, né, ela estava tão compenetrada na dança que ela sabia fazer melhor. Enquanto os outros que dançavam naquele desfile de carnaval, alguém parava para ver um carro, para cumprimentar alguém que estava ali vendo o desfile, aquela negra estava totalmente entregue a si mesmo, entregue à dança, totalmente compenetrada e concentrada. Aí o Mário diz para o Drummond o seguinte, não olhava para lado nenhum, vivia a dança.
e era sublime. Este é um caso em que tenho pensado muitas vezes. Aquela negra me ensinou que milhões é exagero, muitos livros não me ensinaram. Ela me ensinou a felicidade. Ele vai dizer que ela sabia fazer melhor. E a mesma coisa que o Guimarães Rosa coloca aqui nessa personagem Massarico, que ele dançava como ninguém. Então, quer dizer, mesmo valorizando coletivos, encontros coletivos, né? A festa como esse momento, diríamos, comunitário, até uma simbologia republicana, né? A ideia da comunidade, ali é preciso valorizar esse que tem esse talento, que sabe fazer de forma diferente a sua criação, que inova com a sua arte, né? com o seu talento. É isso, desculpe o tempo aí, é isso que eu queria conversar com vocês. Professor Ronieri, muito obrigada pelas palavras. De certa maneira, você conseguiu transportar a gente para essa quermesse, essa festinha no interior de inauguração, né? Que tem aí todo um motivo religioso, mas que também atrai pessoas que precisam de festa, né? Sim. E assim, pensando, como comentamos ontem, Fernando e eu somos de Minas Gerais, conhecemos esses aspectos, né, das festas no interior e esse sertão que o Guimarães Rosa narra, né? Mas eu acredito que essa importante contribuição que você deu hoje para pensar nessa, de certa maneira, contradição, né? De um sertão, de uma festa num sertão que é uma região do campo e, ao mesmo tempo, um lugar com umas pinceladas que tentava ali se modernizar, né? Foi muito bom ouvir sobre essa perspectiva. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o professor Ronieri. Quem quiser fazer perguntas, vocês podem aí, clicando no botãozinho do chat, levantar a mão para poder perguntar, ou vocês podem enviar a pergunta por escrito no chat mesmo, que nós fazemos a pergunta para ele. Fernanda e eu vamos aí manejando isso. Bom, mas a pergunta que eu gostaria de saber é a seguinte, e é um pouco parecida com o que eu discuti com a professora Márcia ontem, né? Nós estamos aqui, Fernanda e eu, e também as pessoas que nos acompanham, a maior parte deles são profissionais que trabalham com a língua portuguesa no exterior, né? E pensar que Guimarães Rosa tem tantos desses detalhes que fazem parte da nossa vivência, né? De conhecer esses aspectos do sertão, dessa gente que não é considerada moderna, né? Isso faz com que a gente tenha uma percepção diferente dessas obras do Guimarães. Então, eu pergunto para você, quais são as sugestões que você dá para um professor de literatura ou de língua que trabalha em um contexto no exterior, né, que está trabalhando fora do Brasil, com ensino geralmente a pessoas estrangeiras, né, desses países? Quais são as sugestões que você dá para essas pessoas que buscam trabalhar com as obras de Guimarães Rosa nesses contextos? Olha, eu achei que tinha fechado o microfone aqui, mas não. Eu sugiro, já me fizeram essa pergunta, não sei se eu vou responder dentro do que você está pensando, mas a gente pode continuar. Eu sugiro que se inicie lendo Guimarães Rosa, por exemplo, a partir de contos. Eu sugeriria Primeiras Histórias, né, que são textos que foram escritos, me parece que em 1962, foram textos publicados em jornal, eu não sei se foi no jornal Globo, o Jornal do Brasil, acho que o jornal Globo, né? Depois esses contos foram publicados em jornal, depois ele vai selecionar e publicar nesse livro chamado Primeiras Histórias. É interessante até, né? Há esse livro Primeiras Histórias, que é de 62, depois ele publica Terceiras Histórias, me parece que em 67, Tutameia, Terceiras Histórias. Não existe o livro Segundas Histórias, né?
e perguntaram para ele onde estariam as segundas histórias. Ele disse que esse livro é um mistério. Ele está por aí, né? Ele não existe de fato, né? Mas eu acho que por ter havido essa preocupação de publicação no jornal, porque é com um leitor maior e as histórias são mais curtas, né? Eu acho que é um bom momento de se começar a ler Guimarães Rosa. E é interessante que é um livro que ele traz a primeira e a última história. Conta a história de um menino que está aí numa cidade que está sendo construída, que é justamente Brasília. Eu acabei tocando nisso aqui, né? Então a primeira e a segunda história são histórias que trazem a ideia da modernidade, da cidade moderna, da construção da cidade moderna, né? E dentro dessa perspectiva acontecem as histórias sertanejas, né? E o conto que está no meio chama-se O Espelho, né? Que é um texto até mais difícil, um pouco mais misterioso também, né? E outro livro também que eu acho que é um bom momento de se iniciar uma leitura de Guimarães Rosa é Campo Geral Miguelim, né? Que eu até disse aqui, tem uma edição que está junto Manuelzão e Miguelim, né? Eu acho o Miguelinho uma história muito delicada. O Guimarães Rosa mesmo dizia que era dos textos que ele mais gostou de ter escrito, né? E não é um texto complicado, é uma história, né, de uma vida de crianças no sertão. É escrito com a sensibilidade de uma criança sertaneja, mas é aquela coisa assim, né? O Chico Buarque tem uma música que ele fala assim: o poeta que ele sempre se soubera, né? Parece que o Miguelinho já trazia essa ideia já era um poeta ali desde cedo. E tem muito da própria do Guimarães Rosa, alguma coisa autobiográfica, né, nessa história do Miguelim, né? Eu acho que são bons momentos para iniciar. Eu não aconselho que se inicie por Grande Sertão Veredas ou por Tutameia, né? Eu acho que é interessante começar por esses textos menores, mas vale a pena chegar ao Grande Sertão. Aliás, é interessante, agora durante a pandemia, houve um projeto chamado Ler Grande Sertão Veredas. Vocês acham isso aí no Instagram, no YouTube? Não sei se no YouTube, eu fui convidado para ser um dos leitores. A cada dia, durante um ano e tanto da pandemia, era convidado um artista brasileiro, um professor de diversos lugares do Brasil, e tem até da Argentina, a Florência Garramunho também leu, né? Cada dia uma pessoa era convidada para ler umas 3 páginas do livro Grande Sertão Veredas. Então, essa coisa do português para estrangeiro e tal, vale a pena no sentido da audição. Eu estava trancado dentro de casa durante a pandemia. A primeira coisa que eu fazia de manhã era escutar ali, ficava uns 40 minutos, porque às vezes tinha que voltar, né, para você entender direito, e isso foi uma coisa que me ajudou a passar esse tempo de prisão aí durante a pandemia. É uma dica interessante também de escutar o Grande Sertão Veredas, né, e não ler, porque é uma forma também de chegar ao escritor, né. Estou muito feliz com a sua resposta, porque aparentemente nós pensamos da mesma maneira. E você falar de Miguelinho, assim, também é uma coisa que me toca, porque é uma das minhas histórias preferidas. Eu não sei se eu posso dizer que eu tenho uma história preferida do Guimarães Rosa, mas ao público peruano que está nos acompanhando aqui, nós estamos desenvolvendo algumas atividades de português como língua de herança para filhos de brasileiros. E o próximo encontro vai ser uma adaptação do Miguelim com uma contadora de histórias, né? Ah, maravilha. Então, assim, não posso dar spoilers, mas ao público peruano estão todos convidados, como vai ser uma atividade presencial, vai ser uma adaptação dessa história, mas que legal. Que sucesso aí, que beleza, fico feliz. Obrigada. Eu tenho... Posso falar? Fique à vontade, Fernanda. Não, gente, era só para lembrar que o professor Ranieri já é a segunda vez que ele participa aqui com a gente, né? Ano passado ele participou há exatos 12 meses e alguns dias, só que falando aí das melodias de Sagarana, né? Outra Sim. obra aí do Guimarães. E foi muito legal, porque eu não sei se todo mundo sabe, quem não estava presente no outro evento, o Ranieri também é músico.
Então, ele toca, ele canta, e foi um evento muito bacana, porque ele gravou antes, né, para a gente, e aí com outros violeiros, Celso Adolfo também participou, e foi um evento muito legal. E aí eu fiquei pensando muito nesse encontro que nós tivemos, e aí hoje você falando sobre essa questão da musicalidade aí das festas, né? Primeira coisa é que eu me deu muita saudade de quermesse na igreja, assim, atrás. Primeira coisa que veio quando você começou a falar, então, das festas, né? Que a gente tinha isso. Outras festas também que a gente... Porque tem isso no Brasil, né? Esse sincretismo, assim, religioso. Então, por exemplo, nós tradicionalmente somos quase todos católicos, mas a gente também frequenta de tudo um pouco. Então, quando você falou das festas, né, afro, eu lembro que a gente ia à missa no fim de semana, minha mãe e tal, depois meu pai e meu tio levavam a gente para as festas no terreiro também. Então, tinha Que muito legal. disso. E aí eu É muito legal, isso é muito nosso, né? A Rafa comentou logo no início da questão dela, né? Você não precisa ser religioso, né, para frequentar uma festa religiosa. Então, eu acho que sim. tem disso. E aí eu fiquei pensando, no momento você fala, né? Cada cantiga é uma história. Então, e aí você falando das quadrinhas, das cantigas, o que você acha, assim, teria uma cantiga, algo que a história do Manuelzão, assim, uma cantiga que representasse bem algo, você saberia? Se você quiser cantar, tá complicado. Olha só, tem até uma coisa que eu me esqueci de falar, que eu acho que eu tinha notado, mas eu fui pulando. Tem uma questão que é muito interessante, que aparece lá em Sagarana. Sagarana é o primeiro livro do Guimarães Rosa, né, publicado em 1946, 10 anos antes do Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas. Né? É interessante, inclusive, a gente pensar o seguinte, né, porque tem uma questão aqui, vocês citaram aí do Ministério das Relações Exteriores, né? O Guimarães Rosa, ele está na Alemanha em guerra, né? O diário dele de guerra, por exemplo, ele fica na Alemanha de 38 a 42, né? E ele leva os originais de Sagarana para a Alemanha para revisar. E é interessante, muito louco, ele, em alguns momentos desse diário, ele diz assim, olha, escutei uma bomba, as bombas mugiam, então ele coloca o som do sertão nas bombas da Segunda Guerra, as bombas mugiam. É um negócio, quer dizer, o barulho do que o boi faz, né? Em vários momentos ele associa aquilo que ele está trabalhando no livro com a questão da guerra, né? Aí ele vem, o livro é publicado em 46, é um livro que já tinha participado de um concurso, ele tira alguns contos, acrescenta alguma coisa nova, em 46 ele publica. Ali no Sagarana tem uma questão que é muito forte, que é o livro do Guimarães Rosa, onde há mais cantigas, há mais trovas, quadrinhas, versos populares em Sagarana. Mas na história do Manuelzão tem muito também, justamente porque é o livro da festa, né? É o livro, assim, desculpe, é a novela, né, da festa. E tanto nas novelas todas do livro Sagarana, ali são várias novelas ou vários contos, e na história do Manuelzão, tem uma questão que é muito legal, que é as histórias vão dialogando com o enredo, as cantigas vão dialogando com o enredo. Então, por exemplo, tem algum momento da narrativa que é como se fosse uma trilha sonora, né? Mas só com palavras, não tem som. Né? O momento da procissão, então se canta alguma coisa, né, que eu até falei aqui, né, Nossa Senhora, né? Depois tem um outro momento, né, que eles vão ter uma festa, vamos dizer que ela é mais... tem essa coisa até do sincretismo, né, porque há aqueles que dançam, tipo assim, uma dança de casal, né, uma coisa mais de salão, como ele escreve, está escrito pelo narrador, e do outro lado, os negros dançando lundu. E há ainda, em um certo momento aqui, uns que dançam alguma coisa ligada à folia de reis. Ao final da história, em algum momento eles lembram que tem que seguir com a boiada, né? E aí aparecem algumas cantigas que lembram essa coisa da boiada. Lá no finalzinho da história, há também cantigas que lembram essa coisa da despedida, né?
Então, eu vou primeiro mostrar essa questão da despedida, ver se eu acho aqui rapidinho, e depois eu vou lembrar a questão um outro aspecto aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Pessoal, enquanto o professor Ranieri localiza o trecho, eu vou só dar um recadinho de que a lista de presença foi postada aí no chat, o link de acesso à lista de presença. Então, peço, por favor, que vocês preencham. Não vou achar isso aqui agora, engraçado. Eu acho que não tá em verso separado. Mas é o seguinte, que eles falam assim, estou indo embora. Aqui em Minas, em Diamantina mesmo, tem alguns versos assim, adeus, adeus, minha querida senhora, adeus até para o ano. Então tem uma música que fala da despedida, e eles cantam as músicas de despedida também aqui no finalzinho. Eu estou dizendo assim, essa conjugação entre a narrativa e as cantigas, é como se as cantigas... É como se você fosse aquela coisa assim, se você pudesse reduzir todo o enredo, as cantigas diriam o que está acontecendo uma coisa após a outra, em termos temporais, né? Você podia pensar, visualizar essa história, ou escutar a história através dos cantos. E tem outro aspecto que é interessante, que tem a ver com trabalho, aparece o coco. Coco é uma música de trabalho, né? Você tá ralando coco sem ar, você trabalha e canta ao mesmo tempo. E tem uns momentos que tem essa ideia, que quando eles falam aqui que tem pessoas que vieram de longe, do outro lado do Rio São Francisco, vieram para a festa. Aí eles cantam uns trechos que tem a ver com essa questão de atravessar o rio. Então tem um momento que até cantei isso no ano passado, porque esses versos, né, acaba que você pode brincar, colocar uma melodia neles, né? Eu coloquei os versos na melodia do Vale do Jequitinhonha, né? Mas é alguma coisa assim, atravessei o São Francisco numa canoa furada, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia, arriscando a minha vida, sempre assim não vale nada, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Eu estou colocando uns versinhos que estão aqui na história do Manuelzão, dentro de uma cantiga cantada no Vale do Jequitinhonha, que é o beira-mar, né? Mas, porque lá eles cantam isso também, né? Essa travessia São Francisco é cantada também lá no Jequitinhonha. Mas é interessante isso, no momento que ele vai falar que as pessoas saem do lugar para ir para a festa, que eles atravessam o rio, aí o violeiro vai e canta canta essas estrofes, né? Então é muito bacana pensar como que há um jogo muito forte entre essa questão e outra. Mas, Fernanda, você falou uma coisa a mais aí também, eu não sei se eu saí fora da sua pergunta, mas... Não, na verdade era só uma provocação para você cantar para a gente. Não sei, de repente ele escolheu uma quadrinha, alguma coisa que ele achasse que representasse, né? Só mesmo para era uma desculpa para você cantar. Mas é isso, assim, eu acho que essas... achei agora essa parte aqui, por exemplo, né? Travessei o São Francisco numa casca de cebola, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia, arriscando a minha vida, sendo assim que coisa à toa, ô beira-mar, né? Então é bacana pensar, eu já pensei até em fazer, às vezes tem um pedaço que é assim também, né? Travessei o São Francisco montado numa cabaça, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia, arriscando a minha vida por um gole de cachaça, ô beira-mar. Então tem uma coisa que tem a ver com a festa, com o trabalho, porque essa coisa do atravessar o rio tem a ver também com o trabalho do pescador, o trabalhador, né? Pescando e cantando ao mesmo tempo. Tem a ideia, o canto de trabalho é muito presente nesses versos do Guimarães Rosa. Aí tem a ideia do humor, da brincadeira, né, que é muito presente nesses encontros populares, sertanejos, mas há também o canto de trabalho, é muito forte nessas cantigas. E outra coisa que eu acho que é legal lembrar, né,
as imagens que aparecem, tem muita imagem da natureza, né? É uma explicação do mundo pela natureza. O boi, aparece muito boi, o boiadeiro, né? E a questão, muitas vezes, de uma metalinguagem, assim, que o sertanejo faz, sem entender que é metalinguagem, obviamente, né? Mas ele trabalha com as palavras, é uma brincadeira poética com as palavras, é um dado também que é bastante presente nessas cantigas folclóricas que foram recolhidas por Guimarães Rosa, né? Então, muito obrigada, tenho certeza que estão todos encantados aí com essa palhinha que você deu. Né? Só vi os emojis, as reações aqui na que é isso. Brincadeira. Gostaria de agradecer muito a sua presença, foi um encontro muito interessante. Uma pessoa levantou a mão. Quem? Eu não estou vendo daqui, desculpa, quem que foi? Deixa eu ver. Eu acho que foi a Roxana que levantou. Você está como host, eu não consigo abrir lista. Você olha para mim. Desculpa. Eu que peço desculpa, mas eu não vi aqui. Eu acho que foi Roxana. Primeiro, eu, na verdade, tinha que comentar que ela até brincou aqui no chat, Ranieri. Assim, enquanto você estava falando, né, vários elogios, igual a Rafa colocou. E aí ela colocou, né, que está muito feliz com o evento, e colocou, vamos dançar e o S, né? Assim. Pois é. Obrigado, Rossana. Muito bom. O Guimarães Rosa, o João Cabral de Melo Neto, né? O João Cabral tem um depoimento sobre Guimarães Rosa, que ele elogiando Guimarães Rosa, né? Os dois surgem na literatura brasileira, naquela chamada geração de 45, né? O Guimarães, o João Cabral, a Clarice Lispector são gênios da literatura mundial, né, da literatura latino-americana. E o João Cabral diz no momento que, assim, que o Guimarães Rosa ele era muito louco, que às vezes era preciso perguntar para ele alguma coisa. Então ele fala que tem uma frase que ele colocou um T, a letra T, e aspas na letra T. Aí o Guimarães Rosa diz que era para imitar uma fonte soltando água, assim. Então tem um negócio assim, parece que estava fazendo poesia concreta no meio da narrativa, assim, negócio. Né? É isso. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Roxana, eu não sei que você queria, porque teve um momento que você levantou a mão, aí seu microfone está desligado. Oi, não, eu só estava batendo palmas por escutar o senhor cantando aí, mas... obrigado. Um momento para agradecer realmente tudo, porque tem um monte de informação aqui na cabeça, não sei o que vou fazer com tudo. E gostei muito a ideia do senhor da palavra dançar com esse modo, realmente foi muito chamativo e muito interessante para reler o Guimarães novamente, quer dizer, 1 milhão de vezes, não? Porque às vezes eu penso que é como o que uma vez ouvi, o que acontece com o Borges, que me perguntaram, você já leu o Borges? E eu contei, não li porque não entendo, sei lá. E essa pessoa me disse, bom, quer dizer que o Borges ainda não escreveu para você, mas já vai chegar o momento no que ele vai escrever para você. O mesmo acontece com o Guimarães. Sim, então, sim. Tem um momento que o escritor escreve para a gente, entendeu? Sim. Penso que é importante um momento na vida para ler e reler e novamente redescobrir outras coisas, né, do escritor. Mas muito obrigada. Sim. Obrigado. Eu que agradeço muito. Fica a sugestão também, né, sobre Primeiras Histórias, há um filme do filme do Pedro Bial, mas o roteiro é de uma outra pessoa, que chama, me parece que o nome é Outras Histórias. É um filme que eu acho que ele é interessante, tem o Paulo José é um grande ator do filme, as cenas todas passam em torno da história do Soroco, né? Então é a partir do Soroco que as outras histórias vão se interconectando. São vários contos, né, Primeiras Histórias. No filme eles pegam essa história do Soroco, sua mãe e sua filha, as histórias vão se ligando uma história a outra a partir do Soroco, né? E há também o filme o filme A Terceira Margem do Rio, né,
gente, como é que chama o nosso grande cineasta aqui, me fugiu agora aqui, Nelson Pereira dos Santos, né? Que aí tem até a música do Milton Nascimento com Caetano Veloso, né? A Terceira Margem do Rio. A Terceira Margem do Rio é um conto de primeiras histórias, né? E esse filme também é muito interessante. Eu falo assim, às vezes essa chegada ao livro pode se dar também por meio do cinema ou de música, né? Essa música Terceira Margem do Rio mesmo, do Caetano e Milton Nascimento, é maravilhosa, né? Então essa questão da literatura em campo expandido, né? Pensando na literatura em diálogos com o cinema, com a música, com o teatro, etc., né? Com a dança, né? Enfim, agradeço mais uma vez imensamente, né? Agradeço novamente as palavras da Roxana, agradeço a Rafaela, a Fernanda, uma alegria, né, vê-las aqui, né, a gente não se vê mesmo há muito tempo, né, presencialmente, né, Rafaela e Fernanda, mas eu agradeço a presença de todos e todas e todes, né, e fico muito feliz com vocês e com o evento, que esse projeto continue aí gerando bons frutos, né. Nós que agradecemos. Desculpa, nós que agradecemos e ficamos encantadas. Antes da gente se despedir, eu só queria deixar mais 2 recadinhos. Não, na realidade, primeiro, reforçar que a lista de presença já está no chat. Quem não assinou, por favor, faça a assinatura. Nós deixamos também no chat as redes sociais dos nossos 2 leitorados, na UBA e aqui na São Marcos. Então, os detalhes, né, os resumos das comunicações que nós veremos daqui para frente estão postados nos 2 perfis, então lá nesse link vocês conseguem toda a informação que vocês precisam. E agora os 2 recados finais é que o nosso seminário continua, nós ainda teremos muitas oportunidades de falar de Guimarães Rosa. Amanhã nós temos uma oficina que foi uma oficina pensada para professores que trabalham com português como língua estrangeira, que é a oficina da professora Simone Guimarães, e a inscrição dela foi uma inscrição à parte, né? Como é uma oficina, infelizmente, as vagas foram limitadas. Para quem está inscrito na oficina, o link será enviado ainda hoje à noite, para que vocês tenham acesso amanhã. O horário da nossa oficina amanhã para os inscritos é às 9 horas no horário de Lima e às 11 horas da manhã no horário da Argentina e do Brasil. Para as pessoas que não estão inscritas na oficina, nós continuamos esse bate-papo, essa conversa, né, com os outros convidados na próxima semana, na quarta-feira, dia 28, com a professora Verônica Lombardo, da UBA. Esta fala sobre Guimarães Rosa vai ser em espanhol, né? Então, temos aí uma novidade nesse evento. O horário continuou o mesmo, às 6 horas no horário de Lima e às 8 horas no horário da Argentina e do Brasil, e os links serão enviados um pouco antes do evento, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de todos. Se vocês tiverem dúvidas, nós temos os nossos e-mails do leitorado que estão aí no link, vocês podem entrar em contato com a gente. Muito obrigada, boa noite a todos. E bom fim de semana. Amanhã é sábado. Obrigado, né, gente? Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, né? Foi lindo. Obrigado, gente. Felicidades e bom fim de semana para todos e todas. Obrigada. Obrigada, boa noite para todo mundo. Bom fim de semana. Gente, agora eu estou com vontade de uma festinha no interior.